Bom, pessoal, então vamos para a nossa segunda aula sobre o planejamento de experimentos, dando sequência ao que a gente conversou na aula passada. Então, a gente viu os conceitos básicos e a gente viu como também especificar uma carga de trabalho. Esses conceitos todos que a gente viu e a definição da carga vão ser importantes agora na etapa de escolha dos modelos de planejamento de experimentos. A gente vai ver alguns modelos possíveis e qual é o modelo que vai dar um melhor resultado para a gente com um menor esforço, tá? Então essa é basicamente a ideia da aula de hoje. Então, resgatando as etapas da avaliação de desempenho, a gente está principalmente nas etapas em vermelho e entrando um pouco nessa etapa em azul, que é a definição da técnica de avaliação apropriada. Tá? Então, a gente ainda está nessas etapas, que são a parte mais demorada da nossa avaliação de desempenho, antes da gente chegar lá na etapa final, que está em verde, e que seria a nossa análise de resultados. Então, as etapas para o desenvolvimento de um planejamento de experimentos, recapitulando um pouco do que a gente já conversou, elas acontecem com algumas observações como essas que estão nesse slide, né? Então, a caracterização do problema, a gente estabelecer e delimitar bem o problema. Então, quando eu falo que quem vai fazer uma avaliação de desempenho precisa ser um ótimo conhecedor daquele problema, tem que ser um especialista praticamente naquele sistema, né? É isso que eu quero dizer, né? Como que a gente vai fazer para delimitar o problema, né? A gente não pode conseguir, a gente não pode querer avaliar tudo, todos os aspectos de um sistema, né? Porque seria muita coisa. Então a gente precisa focar, precisa ter um problema bem delimitado e precisa então conhecer muito bem aquele sistema para poder fazer essa delimitação. Então, um dos primeiros pontos é estudar o sistema para poder fazer a delimitação do problema. Aí a escolha dos fatores de influência também está ligada a esse conhecimento, a esse estudo do problema, né? Então, verificar quais fatores podem ser mantidos fixos e, portanto, não terão os seus efeitos avaliados. São aqueles fatores que ou eles não têm muita variação ou simplesmente você pode fixá-los porque você conhece bem o comportamento deles, né? Você pode, talvez como um entendedor do problema, você pode acreditar que eles não vão ter tanta influência assim, e aí decidir que eles vão ficar fixos, né? Então eles são apenas um parâmetro, né, do sistema que fica lá fixo, ninguém nunca muda, né? É, para dar um exemplo para vocês, né, imaginem aquela nossa comparação de dois sistemas operacionais diferentes rodando em máquinas virtuais, né? Digamos que a máquina hospedeira, que é a máquina física onde essas máquinas virtuais estão rodando, né, essa máquina física e o sistema operacional dela vão ser fixados. A gente não vai mudar esse equipamento de hardware e nem o SO que está nele, né? Então esse é um fator que poderia ser variado, mas ele não vai ser variado no experimento, né? Então ele foi mantido fixo. Tá? Esse é um exemplo de um parâmetro, um fator aí que pode ser mantido fixo. Para os fatores que não serão mantidos fixos, a gente vai identificar os intervalos de variação e determinar os níveis que vão ser considerados, né? Então, para aqueles fatores que a gente pode variar, como por exemplo os sistemas operacionais que vão rodar ali na máquina virtual do nosso exemplo, né? A gente pode definir que vai utilizar Windows e Linux, né? Mas a gente poderia definir muito mais níveis, né? Windows e Linux são níveis nesse nosso caso, né? Nesse fator SO da máquina virtual, né? A gente poderia variar para Windows 7, Windows 10, Windows 11, aí utilizar várias distribuições diferentes de Linux e assim a gente teria vários níveis, né? Não compensa você colocar muitos níveis para avaliação, porque você vai sempre multiplicando o número de experimentos que precisam ser realizados. E isso é ruim, porque pode tornar a sua avaliação inviável, né? Então, você identificar quais são os sistemas operacionais, nesse nosso exemplo, que deveriam ser variados e que fazem sentido dentro do seu problema, né? É a melhor estratégia. Tá? Então, escolher dois ou no máximo três níveis para um fator acaba sendo aí um caminho mais viável.
Aí a seleção das variáveis de resposta, que a gente já discutiu bastante na aula passada, né? Ela está totalmente ligada ao que você quer tirar de resultado daquele experimento, né? No caso da execução das máquinas virtuais do nosso exemplo, a gente poderia muito bem utilizar o tempo de resposta, né? O tempo de execução, por exemplo, de alguma tarefa, né? De alguma determinada carga de trabalho. Mas você pode também ter interesse em avaliar qual é o consumo de memória daquelas aplicações que estão rodando ali, né? Qual é o consumo de CPU, né? Então você pode querer avaliar outras métricas, né? Então outras variáveis de resposta dentro desse experimento. Então a seleção da variável de resposta também é muito importante. Determinar as cargas de trabalho que vão ser consideradas está totalmente ligado, né, a tudo isso que a gente falou. Então, como que você vai fazer com que o seu experimento ele aproveite as mudanças que vão acontecer ali no nosso fator, que vai assumir vários níveis. O que que você acha que vai impactar mais na variável de resposta? Como que funciona esse sistema? O que que faz sentido para ele? Tudo isso tem que estar contido na carga de trabalho que vai ser utilizada, né? Então, se você quer avaliar o consumo de memória de uma aplicação, você precisa colocar uma carga de trabalho que faça essa aplicação chegar em algum extremo de uso, né, dos recursos. Talvez colocar essa aplicação para executar no seu modo mais, entre aspas, pesado, né? Você vai ter que fazer ela executar a tarefa mais sofisticada possível, né? Para poder fazer com que ela utilize o máximo dos recursos computacionais que estão ali disponíveis. E aí sim você vai conseguir avaliar a memória, né? Esse é um exemplo muito abstrato, né? Porque depende muito do tipo de aplicação. Tem aplicações que utilizam mais memória, tem outras que utilizam menos, né? Então imaginem uma que utilize bastante memória, então faria sentido avaliar a memória. E aí a gente vai determinar um projeto experimental adequado, né? E é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então, isso significa que a gente vai combinar os níveis dos fatores, né? Então, lembra lá dos nossos fatores, eles assumem valores variados, que são os níveis, né? E a gente vai combinar esses níveis de fatores para que a gente possa resolver o problema com o menor custo possível. E aí, extrair a partir dali alguma informação que vai dizer para a gente qual é a influência daquele fator no nosso experimento realizado. Em porcentagem, a gente vai saber esse valor, tá? E a determinação de um modelo de planejamento de experimento é fundamental para a gente poder fazer isso, né? A condução do experimento vem em seguida. Então, a determinação do modelo de planejamento de experimento vai dizer para a gente quais são as combinações de níveis que a gente precisa executar. Então, se a gente montar uma tabela, né, com todas as combinações possíveis entre os níveis dos fatores, a gente vai ter lá um número X de experimentos que tem que ser realizado, né? E aí a gente vai para a condução do experimento, onde você executa cada combinação do experimento várias vezes, né? Então, eu sempre falo que tem um número mágico que é 10 no mínimo, né? Mas eu ainda jogaria esse valor mais para cima, né? Então, as replicações do experimento, você precisa executar ele um certo número de vezes para que você tenha estatisticamente um valor mais confiável, né? E aí a gente vai fazer o planejamento de como vai acontecer a análise desses dados do experimento, que é a etapa final, e as conclusões e recomendações que seriam aí em texto, em apresentação, né? Aí é quase que um relatório do que aconteceu, né? Então é toda a discussão, tá? Essas são as etapas então do planejamento de experimentos. E aí a gente tem três tipos principais de planejamento de experimentos: o planejamento simples, o planejamento fatorial completo e o planejamento fatorial parcial. A gente vai ver que o simples é muito simples, a gente vai ver que o fatorial completo ele pode ser muito difícil de executar, né? Então ele pode se tornar aí facilmente um experimento muito complexo e aí não valer a pena você fazer. E o planejamento fatorial parcial vai ser
aí a nossa escolha principal para a maioria dos experimentos que a gente vai fazer, tá? Aí falando um pouco sobre o planejamento simples, né, para a gente entender como que é um planejamento simples, a gente vai iniciar com uma configuração, né, padrão inicial. A gente vai fixar todos os fatores, né, então definiu-se lá todos os fatores do nosso experimento. A gente vai variar um de cada vez. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está assistindo essa aula já deve ter feito um experimento como esse, né? Por exemplo, quando você conecta é, um fone de ouvido no computador, por exemplo, e ele não funciona, né? Você, por eliminação, tenta resolver o problema. Será que o meu fone não está funcionando mesmo ou será que é o meu computador que está com problema? Uma forma fácil de você testar isso é desconectar esse fone do seu computador, conectar em um segundo computador e ver se ele está funcionando, né? Então vejam só, eu fixei todos os parâmetros possíveis e variei apenas um fator, que é o fator fone de ouvido, né? Então eu consigo verificar se ele está funcionando utilizando em outra máquina, né? Tem vários outros exemplos do nosso dia a dia que a gente pode utilizar isso para fazer uma verificação rápida, né? Então a gente verificou como que o fator afeta o desempenho, se ele funciona ou não, nesse exemplo que eu dei, né? Ele é muito fácil de ser implementado, porque você varia apenas um item por vez, né? Só que ele não permite uma verificação de uma relação entre os fatores, né? Então, por exemplo, imaginem que o problema está com uma atualização do sistema operacional que você está utilizando. E aí, no primeiro computador que você testou o fone de ouvido, está rodando a mesma versão do sistema operacional que no segundo computador. Então, você conecta o fone, ele não funciona em nenhum dos dois computadores, mas o problema não é do fone de ouvido, o problema é do sistema operacional que fez uma atualização e por algum motivo aí trocou o driver de áudio e aí não está funcionando, né? Então, ele pode levar a conclusões erradas, né? Você não tem aí uma conclusão mais completa de todos os experimentos associados, você não consegue fazer isso, tá? No planejamento simples. Então, estatisticamente, ele não é eficiente. Não quer dizer que ele não possa ser utilizado, né? Ele pode para experimentos mais simples ou experimentos preliminares antes de você fazer um experimento maior. Então, num planejamento simples, né, para um experimento com k fatores e ni níveis no fator i, a gente vai ter essa fórmula aqui, né? Então, 1 mais o somatório do i indo de 1 até k, né, e aplicando aqui o ni menos 1. E aí a gente tem um exemplo, né, para ficar um pouco mais fácil de entender, de uma empresa de telefonia celular com um sistema pré-pago. Então, o objetivo desse sistema é determinar a influência de uma expansão nesse serviço prestado, mantendo o sistema já utilizado, tá? Então, como que a gente consegue extrair essa influência da expansão do serviço prestado, mantendo o sistema que já está sendo utilizado pela empresa? Então, a gente vai utilizar as variáveis de resposta, o tempo para recuperar uma informação, o número de informações recuperadas por uma unidade de tempo e a taxa de acertos na cache, que é uma memória temporária aí do nosso sistema. Então, os fatores definidos, né, eles vão ser o tamanho do banco de dados, com 500 mil, 1 milhão ou 2 milhões de registros. No fator 2 é a quantidade de acessos. Então, vejam que todos os fatores têm 3 níveis, tá? Então, ali a gente vai ter 10 mil acessos, 20 mil ou 40 mil acessos por dia. No fator 3, 1 mega, 10 mega ou 20 mega de cache. E no fator 4, o número de discos que estão sendo utilizados, se é 5, 10 ou 15. Tá? Então, como que ficaria aplicando aquela fórmula do modelo do fatorial simples que a gente viu agora há pouco? Né? Então, vai ser 1 mais o 3 menos 1. São sempre 3 níveis em cada fator, né? Então 3 menos 1, todos eles, né? Então o resultado vai ser 9. 9 combinações possíveis aí de experimentos, tá?
Então, no planejamento simples, a gente tem como conclusão sobre ele que ele não é muito recomendado porque é possível analisar, não vai ser possível analisar a influência de todos os fatores. Você não vai ter uma forma de analisar como que eles interagem e como que eles influenciam no experimento, porque você varia um de cada vez. Mas ela é muito utilizada, esse planejamento simples é muito utilizado para coisas simples, né? Quando você quer fazer uma verificação muito rápida de alguma coisa, né? Como o exemplo que eu citei agora há pouco, né? Mas por que então, usando um outro exemplo, né? Por que que o planejamento simples não é recomendado, resgatando agora aquele nosso exemplo da ideia do aquário para poder fazer o resfriamento aí de algumas bebidas, né? Que foi um exemplo que a gente utilizou na aula passada. Então, o número de garrafas de cerveja, que seria o nosso primeiro fator, ele vai ser 100, 1000 e 10.000, tá? Então, imaginem aí quantidades bem diferentes, né? A espessura do vidro pode ser 2 milímetros, 5 milímetros e 10 milímetros, o vidro do aquário, né? E a quantidade de gelo que vai ser utilizada é 10, 100 ou 1000 quilos. A variável de resposta desse experimento vai ser o tempo necessário para diminuir a temperatura da cerveja em 30 graus, tá? Então essa é que é a colocação aí da variável de resposta, tá? Então, o primeiro experimento, né, a gente vai fixar a espessura do vidro em 5 milímetros e a gente vai fixar também o número de garrafas em 100, tá? Então, temos ali alguns fatores já fixados. A gente vai variar, né, pensando num planejamento simples. Então, vejam, um fator só está sendo variado, né? A quantidade de gelo. Então, com 10 quilos de gelo, eu vou ter uma saída enfim, é, do nosso objetivo lá, né, que reduzir a temperatura dessas bebidas, né, a cada 2 minutos. Então, aliás, vai demorar 2 minutos para eu ter uma saída desse experimento, né? Se eu utilizar 100 quilos, vai demorar também 2 minutos. E se eu utilizar 1000 quilos de gelo, vai também demorar 2 minutos para ter a saída do experimento. Por quê? Porque o tempo para gelar a bebida independe da quantidade de gelo nessas condições que a gente está colocando aqui, tá? Nessas 100 garrafas que a gente está colocando aqui. Mas se a gente pegar um segundo experimento, que é o que está aqui embaixo, e aumentar para 1000 garrafas, né, a gente vai ter um comportamento um pouco diferente. Então veja só, o gelo de 10 quilos vai ser muito pouco gelo para 1000 garrafas, né? Então vai ter uma demora um pouco maior para ter essa saída aqui do nosso objetivo, né? Que é reduzir a temperatura dessas bebidas. Então 30 minutos para 10 quilos, 20 minutos para 100 e 1000 quilos de gelo. Tá? Então vejam como que a utilização do modelo fatorial simples, que você varia apenas um fator, ela pode levar a conclusões erradas, né? Então, pensando ainda num terceiro experimento, né, quando a gente tem lá as 10.000 garrafas, né? Então, a gente até consegue aqui estimar com 1000 quilos que vai levar 1 hora, 100 quilos de gelo vai levar 3 horas, 10 quilos de gelo, né, é indefinido, né? Começa a ficar cada vez mais difícil de você né, fazer esse experimento e conseguir, talvez nunca vá atingir essa temperatura, né? Talvez ele nunca consiga atingir a temperatura que você precisa. Então, o planejamento simples pode levar a conclusões erradas, né? Então, é esse o recado aqui sobre o planejamento simples, tá? Bom, já no planejamento totalmente fatorial, a gente vai utilizar todas as combinações possíveis, considerando todos os fatores e todos os seus níveis, né? Então, quando a gente tem dois fatores com 3 níveis, então o 3 aqui representa o número de níveis de cada fator e o 2 o número de fatores, né? A gente vai ter um número de experimentos que vai ser 3 elevado à segunda potência, então 9 combinações, né? E quando a gente tem aqui 3 fatores, né, com 3 níveis cada um, a gente então vai ter um resultado de 27 combinações para poder fazer aí todas as combinações possíveis entre todos os fatores e os níveis, né? Então vejam que
utilizando 3 fatores e 3 níveis, já começa a ficar um número complicado de experimentos que precisa ser executado, né? Quando você utiliza ali no primeiro exemplo, né, um 3 elevado à segunda potência, ainda fica viável, né? Porque são 9 experimentos. Mas no projeto 3 elevado à terceira potência já fica um pouco mais complicado. Então, o planejamento totalmente fatorial, ele utiliza todas as combinações possíveis, considerando todos os fatores e todos os níveis que a gente tem para esses fatores. E para um experimento com K fatores e NI níveis nesse nosso fator I, a gente vai ter então do I1 até K, que é o nosso número de fatores, uma multiplicação entre o número de níveis, né? Então, exemplificando isso no nosso sistema de telefonia, a gente vai ter lá 3, que é o número de níveis que a gente tem no primeiro fator, 3 no segundo, 3 no terceiro e 3 no quarto. Então, multiplicando tudo isso, a gente vai ter 81 experimentos. É muita coisa, né? Quando a gente tem um número de experimentos elevado desse tipo, até é possível executar, mas você precisa ter a possibilidade de criar, então, scripts, fazer com que isso fique automatizado de alguma maneira, né? É a única forma de você conseguir executar um experimento tantas combinações de experimentos como essa que está apresentada aí na tela, tá? Então, essa é uma certa desvantagem do planejamento totalmente fatorial. Então, todos os fatores dele vão ser avaliados, isso é uma grande vantagem, né? Então, você vai ter certeza que está avaliando tudo que está naquele sistema. A gente pode determinar o efeito de qualquer fator daquele sistema, então esse pode ser um resultado bastante interessante, né? As interações entre os fatores também vão ser verificadas, então se um fator depende do outro, a gente vai ter essa informação na influência da associação dos dois fatores, né, que é outro resultado que a gente vai obter. E as desvantagens desse modelo é que a gente vai ter sempre um grande número de experimentos, como eu falei ali no slide anterior, né? E vai ter um alto custo para executar essa avaliação. Então, só não vai ter alto custo se você conseguir otimizar e fazer uma automatização. Se você conseguir automatizar o seu experimento, você consegue então executar tudo isso daí com alguns cliques e aí tudo bem, né? Mas se você tiver que executar teste por teste, aí pode ficar um pouco mais complicado. Então, como que a gente faz para minimizar os custos do nosso planejamento totalmente fatorial? Então, a gente pode reduzir o número de níveis de cada fator, tá? Então, essa é uma das primeiras opções que a gente tem, né? Então, reduzir um pouco lá as variações que cada fator vai ter. Então, essa é uma atitude altamente recomendada. A gente vai selecionar, em geral, 2 níveis para cada fator a ser analisado, né? Então, o número de experimentos vai ser reduzido para 2 elevado a k, né? Então, k sendo o nosso número de fatores, isso torna aí o nosso número de experimentos muito menor, né? A gente vai analisar os resultados e selecionar quais são os nossos fatores primários, né? Então, lembrando da aula passada que os primários são aqueles que a gente, como conhecedores do sistema, realmente acredita que eles vão ter um impacto naquele sistema, né? E analisar os fatores primários para um número maior de níveis. Então, a gente pode também tomar essa atitude em focar mais nos fatores primários e analisar eles com a variação de níveis e não outros fatores que poderiam aí ser considerados como secundários. Outra forma de reduzir os custos é reduzir o número de fatores, né? Então a gente pode fazer isso, mas com muito cuidado, né? Porque a gente precisa reduzir com a consciência de que a gente pode estar perdendo informação do nosso experimento. Então tem que lembrar o que faz sentido dentro daquele experimento e aí sim fazer essa redução, né? Se a gente vai perder muita informação, talvez valha a pena a gente dar uma olhada nos níveis do fator, que é o nosso passo número 1. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado nessa redução do número de fatores. Se não for utilizada uma metodologia adequada, a gente pode estar desconsiderando fatores com grande influência para as variáveis de resposta. Tá? Então, isso aí
Muitas vezes, né, quando uma pesquisa muito importante está sendo realizada, a gente pode até fazer pré-testes, né? Você pode variar alguns fatores em um experimento para poder identificar se eles têm uma influência muito grande. Se você identificar que a influência é baixa, né, você pode até fixar aquele fator, considerar ele como um fator secundário, né? Mas você vai ter que então fazer aí, nesse caso, dois planejamentos de experimento, e isso pode também se tornar uma atividade muito custosa, né? Então tem que tomar cuidado. A terceira forma de minimizar os custos é utilizar o método fatorial parcial, né? E provavelmente esse é o que vai solucionar o nosso problema e nos acompanhar ao longo dos nossos experimentos. Então, parte dos experimentos são excluídos no modelo fatorial parcial e podem ser eliminadas comparações em que a gente sabe que a interação ela não existe ou é insignificante. Então, tudo que eu falei agora há pouco para vocês, né? Quando a gente chega a uma conclusão, né, mesmo que com experimentos preliminares, de que não existe uma interação ou que ela é muito pequena, né, a gente pode sim, então, eliminar algumas comparações ali do nosso experimento que não fazem mais sentido, tá? Então, eliminar alguns fatores. Um exemplo, então, no nosso sistema de telefonia, a gente tinha lá 81 experimentos, né, como a gente viu. Se a gente verificar o relacionamento entre os fatores, então o fator 1, tamanho do banco de dados, a quantidade de acessos, a quantidade de cache e o número de discos, né? A gente pode identificar que algum deles aí pode talvez ser descartado dentro do nosso experimento, né? Tudo vai depender de como que a gente conhece bem aquele sistema e consegue determinar se algum deles aí não faz sentido avaliar, né? O que pode tornar mais rápido o nosso experimento, só que a gente vai obter menos informações, obviamente, né? Então, tem que verificar se as informações que a gente vai deixar de obter, elas podem ser relevantes ou não, né? Então, é uma decisão um pouco complicada, porque quem vai tomar essa decisão tem que ser uma pessoa que conhece bem o sistema e que estudou bem aquele sistema, tá? Então, essa é uma dica bem importante, ser um ótimo conhecedor do sistema que está sendo avaliado. Bom, então o método fatorial ele pode ter k fatores com n níveis para cada fator i, né? E para valores elevados de k, que é o nosso número de fatores, né? E ni, que é o nosso número de níveis, o custo da avaliação pode se tornar inviável, né? Como a gente viu aí nos slides anteriores. Principalmente lembrando-se que diversas execuções de cada experimento têm que ser consideradas, as nossas replicações, né? Então, por exemplo, naquele caso dos 81 experimentos que a gente viu agora há pouco, né? Se você tiver que executar cada um deles 10 vezes, né, você já tem aí 810 experimentos para serem executados. Já é um número super elevado, né? E talvez o número 10 para as replicações nem seja aí a nossa melhor escolha, né? Então, se você fizer lá 30 execuções, você vai ter 2.430, né, experimentos para serem executados. Então, já é um número assim praticamente inviável, a menos que você tenha uma forma de automatizar, né? Então, vejam como tem que tomar bastante cuidado com essas escolhas, né? A forma recomendada é a gente selecionar poucos fatores e colocar apenas 2 níveis por fator. Isso torna muito mais fácil o nosso experimento, então a gente consegue fazer aí tirar conclusões legais do nosso sistema, né, com um esforço adequado, um esforço possível, né? Muitas vezes você vai ter que pegar um sistema, escolher alguns fatores para analisar, comparar esses fatores, fazer todo o experimento e depois selecionar outros fatores daquele mesmo sistema para poder fazer uma outra comparação, né? É muito normal isso acontecer. Você dividir o sistema, né, que está sendo avaliado em pedaços, né, para poder fazer essa avaliação em partes. É quase um dividir para conquistar, né? Então a gente tem aí que tomar esse cuidado e utilizar bastante essa forma recomendada que está nesse slide.
Para entender a abordagem utilizada para análise, a gente vai iniciar com dois fatores contendo dois níveis em cada um, né, que é a nossa técnica conhecida como projeto fatorial 2 elevado à segunda potência, ou 2 elevado a 2. Né? Então, a gente tem aqui os fatores A e B, né? E a gente tem dois níveis para cada um deles, né? Então, representados aqui por 1 e menos 1. Né? Então, as quatro combinações possíveis desse experimento estão aqui. Né? A gente tem aí, com dois fatores e dois níveis cada um, quatro combinações de experimentos. Quando a gente tem três fatores, né, a gente já começa a aumentar o número de experimentos que a gente vai ter. Como é o caso aqui, são três fatores com dois níveis cada um, né, sempre 1 e menos 1 para a gente representar esses níveis. A gente vai ter então 8, né, 8 experimentos, porque é 2 elevado a k, k sendo o número de fatores. Então, no primeiro exemplo aqui, 2 elevado a 2, a gente tem o resultado 4, e 2 elevado a 3 fatores, a gente tem o resultado 8. Né? Então, são 8 combinações de experimento, como a gente pode ver aqui nessa figura. Então, no projeto fatorial 2 elevado a 2, a gente faz uma análise através do modelo de regressão não linear. A gente vai considerar um problema analisando dois fatores, os fatores A e B, e 4 experimentos são efetuados, obtendo-se então os valores y1, 2, 3 e 4. Né? Os 4 experimentos consideram a seguinte sequência. Né? Então, olha só, se a gente colocar as variações do fator A e as variações do fator B, fazendo as associações aqui sem nenhuma repetição, a gente vai ter 4 experimentos, como foi visto ali no slide anterior, e está aqui a figura mais uma vez, né? E a gente vai obter, então, os resultados aqui para y. Né? Para cada experimento, a gente vai ter o resultado y1, y2, y3 e y4. Né? Então, o nosso modelo para o projeto 2 ao quadrado é dado por y utilizando alguns valores de quartil, que é representado pelo q. Né? Então, substituindo nas nossas equações y1, 2, 3 e 4, né, a gente vai ter um Q0 aqui. A gente vai colocar os valores dos nossos fatores de acordo com a tabela que a gente tem aqui de experimentos. Então, menos 1 para o A, menos 1 para o B, então fica menos QA, menos QB, mais o QAB, que é a associação dos dois fatores. Né? E a gente vai fazendo todas as variações aqui para todos os y, 1, 2, 3 e 4. Para a gente saber os valores do Q, a gente vai utilizar sempre 1/4 multiplicado por essas combinações entre os nossos y, 1, 2, 3 e 4. Né? Então, a gente tem eles aqui sendo variados, né, dentro de cada uma dessas multiplicações para dar ênfase no fator que a gente está querendo avaliar aqui. Né? Então, QA, QB ou a associação dos dois aí, que seria o QAB. Né? E a partir dos valores obtidos para cada Q, a gente vai poder determinar a soma dos quadrados, que é o que vai dar o resultado para a gente das influências. Então, a soma dos quadrados vai permitir que a gente extraia a variação total das variáveis de resposta e as variações devido à influência do fator A, do fator B e da interação entre o A e o B. Né? Então, todo aquele jogo de sinais que a gente utilizou ali nas fórmulas anteriores serviu para a gente poder isolar cada fator e isolar também a interação entre os dois fatores para a gente poder ter a nossa soma dos quadrados total, né, que aí vai, junto com a soma dos quadrados de cada um dos fatores, a gente vai conseguir obter um resultado específico para cada fator da influência dele. Né? Então, o que acontece? Né? Para a soma dos quadrados devido à influência do fator A, né, então esse SS aqui é sum square, se eu não estou enganado, do fator A, né, então vem do inglês, por isso que ela está SS, né, então do fator B, e da associação dos dois fatores A e B aqui. Né? Então, a gente vai ter
a influência do fator A dada pela soma dos quadrados totais do A, né, perdão, a soma dos quadrados do A dividido pela soma dos quadrados totais da nossa configuração de experimentos. Para o B, a gente vai pegar o valor da soma dos quadrados de B e dividir pela soma dos quadrados totais, e a mesma coisa aqui com a associação dos dois fatores, para a gente obter, então, finalmente, aí, qual é a porcentagem de influência de cada um dos nossos fatores. Quando a gente aplicar isso daqui utilizando planilhas, utilizando sistemas que façam esse cálculo para a gente, que já vão trazer esse valor de uma forma mais simplificada, vai ficar tudo muito mais claro, tá, pessoal? A gente já vai ter também um exemplo aí para também esclarecer um pouco mais. Então, as interpretações possíveis a partir desses resultados são que a média da variável de resposta vai ser dada por Q0 no nosso experimento, tá? Qual a variação da variável de resposta devido à variação do fator A? Então, mexendo no fator A, como que a nossa variável de resposta se comporta? Mesma coisa para o B, mesma coisa para a associação, né? Então, a interação entre os fatores A e B. E de que fator a variável de resposta é mais dependente? A gente vai ter essa resposta. Algum dos fatores observados pode ser desprezado se ele tiver uma influência muito baixa? Né? Pode ser que sim. A interação entre os fatores observados é considerável? Os fatores realmente dependem um do outro ou não? Né? Pode ser que a gente descubra que eles não dependem tanto um do outro. Então, esse é o resultado do nosso experimento. Então, como exemplo, vamos fazer a avaliação de duas redes de comunicação em uma máquina paralela, né, com 16 processadores. Então, essa máquina tem 16 processadores, tem escalonamento aleatório de funcionamento, não existe problema de acesso à memória, então vamos supor que a gente tem uma memória infinita, né? E as redes vão utilizar chaveamento de circuito quando a conexão é estabelecida desde a origem até o destino e faz os envios dos pacotes, tá? Então a gente tem aí um chaveamento de circuito. E as requisições não atendidas, elas são bloqueadas. Então vamos assumir esses fatores aqui no nosso exemplo, tá? Então, o nosso fator A são as duas redes de interconexão, tá? Então, o primeiro nível desse fator A a gente vai chamar de ômega e o segundo nível a gente vai chamar de crossbar. Duas formas de acesso à memória, né? Então, o nosso segundo fator, o acesso aleatório, onde a probabilidade é uniforme de referenciar cada posição de memória, e o modelo matriz, né? A forma matriz, que simula uma multiplicação de matrizes. Então, esses são os nossos dois níveis do fator B nesse nosso exemplo, tá? Então, aqui a gente tem a explicação do funcionamento dessas duas redes, tá? E então a gente vai utilizar como variáveis de resposta, né, a vazão de dados, que é o throughput, os ciclos para a transmissão, né, e a gente vai chamar de n, e o tempo de resposta, que vai ser a nossa variável r, tá? Então a gente tem aqui os nossos dois fatores, né, com todos os seus os seus níveis aqui, né, colocados e combinados, né? E a gente vai ter, então, na variável de resposta, né, as nossas variáveis são 3 de resposta, a gente vai ter um valor obtido para cada uma delas em cada experimento. Tá? Então, executo o primeiro experimento aqui utilizando, né, esse primeiro nível de rede e esse primeiro nível de acesso, e daí obtenho um valor de t, um valor de n, um valor de r. Tá? Então, vou anotando tudo isso numa tabela, vou tabelando esses resultados. Então, trazendo a tabela do slide anterior, que é essa tabela que está aqui em cima, né, a gente vai aplicar o cálculo do Q0, QA, QB e QAB para cada uma das métricas que a gente está avaliando aqui, que são essas três, e a gente vai obter a variação para cada um dos fatores. Então, vejam que o somatório dessa coluna aqui do fator, da variação do fator t, né, perdão, da variável de resposta t, ela vai dar 100%. Né? O somatório aqui dá 100% e aqui também. Então, a gente consegue verificar,
né, qual é o fator que tem uma maior influência. Nesse caso é o A, né? Então ele tem uma maior influência nessa variável, nessa e nessa aqui também. Mas vejam que as influências em cada variável, elas são um pouco diferentes. Ó, ela tem muito mais influência na variável R aqui do que na variável T, que também é alta, né? Mas não é tão alta quanto na variável R, né? Então, a gente tem a média das variáveis de resposta, que é o nosso Q0, a influência de cada fator, depois de fazer esse cálculo, e a gente consegue determinar qual é o fator com maior influência e também qual é o grau de interação entre os fatores, né? O grau de interação é baixo nesse nosso experimento, né? A gente tem 5,8 nessa primeira variável, nenhuma influência aqui na interação dessas duas variáveis, perdão, nenhuma interação dos dois fatores para a variável n e pouca interação dos dois fatores para a variável r, tá? Confuso falar todos esses termos, mas com o tempo a gente vai acertando e corrigindo, tá? E aí o projeto fatorial 2K é utilizado para avaliar experimentos com K fatores, tendo 2 níveis cada, né? Que é basicamente aí o que a gente estava vendo até agora. É uma análise similar ao 2 elevado a 2, que a gente acabou de ver, só que a gente vai ter um K 3, então vai ser 2 elevado à terceira potência. Então a gente vai ter aqui um número maior, né, de Qs, porque a gente vai ter o fator C também, e daí as interações aqui vão ser AB, AC, BC e ABC. Então todas as interações aqui entre os fatores vão estar contidas é, nessas nossas associações aqui, né? E daí a gente vai conseguir chegar ao final também com mais resultados, porque a gente vai ter lá a influência do fator A, do fator B e do fator C, e de cada uma dessas interações que estão aí nessa nossa primeira linha aqui da equação, tá? Então vamos dar uma olhada num exemplo, né, que foi uma avaliação de desempenho de políticas para um meta-escalonador em um ambiente de grid computacional, tá? Então, é, esse foi um trabalho que foi desenvolvido na disciplina de avaliação de desempenho do programa de pós-graduação lá do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, pelo aluno Maicon Peixoto. Tá? Então, vamos dar uma olhada no que foi feito nesse trabalho dele, né? Então, ele tem aqui um meta-escalonador, né? E ele tem as organizações virtuais 1, 2 e 3, com os seus recursos, com os seus usuários e enviando, então, aqui as requisições para esse nosso dispositivo roteador aqui central, né? Que vai tomar uma decisão de escalonamento das tarefas que chegam para essa grade computacional, que nada mais é do que um processamento espalhado em vários computadores e você precisa ter justamente uma decisão de como escalonar essas atividades para que elas sejam executadas em vários computadores diferentes, tá? Então, tem todas as organizações aí e como que vai se dar esse escalonamento então das tarefas, né? Então, dois algoritmos são considerados, o round robin e o work queue. Então, eles têm duas formas diferentes de operação aqui do nosso escalonamento. O meta-escalonador vai exercer as funções de gerência das tarefas, então vai fazer submissão, vai fazer pausa, vai fazer finalização, né? Então, quando ele envia para alguém processar uma determinada tarefa, quando ele recebe de volta, finaliza, né? Então, todas as tarefas foram colocadas aqui em 3 níveis diferentes. Ele vai fazer a gerência dos recursos e ele vai fazer a adoção de políticas de uso, né? Que é justamente o que um escalonador faz principalmente, né? Então, o objetivo do experimento é utilizar os conceitos que foram adquiridos na disciplina para determinar o comportamento das políticas utilizadas pelo meta-escalonador no ambiente de simulador GridSim, que é um simulador bastante utilizado na área de grids computacionais ou grades computacionais, tá? Existe um nome também aí em português, né? Então, são considerados 4 fatores no experimento, com 2 níveis cada fator. O número de usuários, variando então de 5, entre 5 e, perdão,
variando em 5 no primeiro nível e 30 no segundo nível, tá? Não são todas as possibilidades entre 5 e 30, tá? São apenas esses dois valores. Aí as políticas externas, que seria o Round Robin ou o Counter Load Balanced, que seriam então duas políticas de uso do meta-escalonador, tá? A gente não precisa nem entrar em detalhes sobre como elas funcionam, tá? O número de tarefas que seriam 50 e 100 tarefas, né, que vão ser executadas, e o número de recursos que seriam então 2 ou 4, tá? Dentro dos experimentos que o Maicon executou aqui, esses valores escolhidos faziam sentido porque ele, provavelmente como um conhecedor daquele ambiente, definiu esses valores, né, com base em experimentos prévios que ele fez, ou então com base na literatura, com base nos estudos do simulador, ele conseguiu definir esses valores aí como sendo os mais adequados para o experimento, tá? Então, a gente tem funcionamentos diferentes do Round Robin para o CLB, né? Então, a gente pode ver aqui que o CLB tem uma etapa a mais, que parece que ele monitora aqui por algum tempo e depois toma uma decisão, enquanto que o Round Robin ele toma uma decisão e já executa, né, a atividade, enfim, né, na sequência, coisa que aqui embaixo acontece também aqui numa etapa mais final. Então, provavelmente, né, o CLB ele toma decisões melhores, né, mas ele leva um tempo um pouco maior para tomar essas decisões, enquanto que o Round Robin ele simplesmente executa, né, ele toma uma decisão num tempo mais rápido, né, e ele executa, mas talvez essa decisão não seja aí tão assertiva assim quanto do CLB, tá? Aí as variáveis de resposta que ele considerou são o custo, que seria o tempo de resposta multiplicado por 3 dinheiros, né? E a vazão, que é o throughput. Então, ele definiu algumas constantes no experimento dele, então ele colocou aqui nessa tabela os elementos de simulação que vão ficar fixos, né? Então ele não mexe nesses fatores aqui. Então, a carga de trabalho foi composta pelo tamanho em MIPS, que são milhões de instruções por segundo, que representa o total de computação desejado por aquele objeto, né? Então, quando você distribui uma tarefa numa grade computacional, ela vai ter uma demanda por tempo de computação, né? Ou alguma unidade de computação para poder processar aquele objeto. Também se considerou o tamanho do arquivo a ser transmitido pela rede e também o tamanho do arquivo de retorno com a resposta, né? Como é uma aplicação distribuída, você tem que enviar, né, a tarefa até a máquina que vai executar essa tarefa e trazer um retorno, né, uma resposta, um resultado de volta aí para o núcleo central, onde vai ser então aí feito algum merge, tomado alguma decisão em cima daquele resultado, tá? Então ele fez a configuração do projeto fatorial dele, né, com 16 experimentos. Por quê? Porque ele tem 4 fatores, né, e cada fator tem 2 níveis, né? Então se a gente olhar aqui no lado direito, a gente tem o fator A, política, B, quantidade de usuários, C, quantidade de gridlets e D, quantidade de recursos. Para cada um desses fatores, ele tem 2 níveis, né? O Round Robin e o CLB, 5 e 30, 50 e 100, 2 e 4, né? E aí aqui embaixo tem a representação do um positivo e um negativo para a gente poder fazer as nossas, para a gente poder definir os nossos 2 níveis, né? Então ele pega o fator A e coloca até a metade dessas linhas aqui, até o 8, ó, o primeiro nível possível e depois o segundo nível possível. Aí dentro desses 8 round robins aqui, ele vai colocar na coluna do B aqui a metade num primeiro valor e a segunda metade num segundo valor. Mesma coisa no CLB, primeira metade num valor, segunda metade outro valor. Aí aqui, para as 4 primeiras linhas, né, que tem aqui uma combinação round robin com 5 usuários, ele vai fazer metade com 50 aqui gridlets e a segunda metade com 100. 50, 100, 50, 100 até o final.
E aqui ele vai variar dentro dessas duas primeiras linhas, que estão iguais até então, né? Ele vai variar entre 2 e 4 até o final. Assim você consegue montar facilmente uma tabela de experimentos que você vai precisar executar, né? Com todas as combinações possíveis, né? Nenhuma linha dessas aqui se repete, né? Você tem linhas completamente diferentes umas das outras, né? Então são 16 combinações de experimentos. Lembrando que é 2 elevado a k, então são 2 níveis para cada fatorial e são k fatoriais, 4 fatoriais, né? Perdão, são 4 fatores, né? Então, 2 elevado à quarta potência, você tem o valor aí 16, tá? E aí aqui ele fez todas as combinações de fatores, A, B, A, C, A, D, né? Todos eles. Então, vejam que são várias colunas nesse caso, né? E ele conseguiu, então, fazer os cálculos para cada experimento, então, do custo médio, né, que ele obteve, e o valor aqui do throughput também, que são as duas variáveis de resposta do experimento dele para cada linha, né? Isso aqui já é uma média do resultado, tá, pessoal? Então, cada linha dessas aqui, né, foi executada várias vezes e ele tirou uma média desse resultado e colocou aqui. Então, a influência dos fatores, ele segue nos cálculos, né? Então, ele tem as médias calculadas aqui, né, para cada um dos Qs, né? Depois ele tem, então, a soma dos quadrados totais, o SST, e para cada fator, assim como cada associação dos fatores, né? Então, ele vai obtendo, por fim, a influência de cada fator, né? A influência aqui nada mais é do que você pegar esse valor aqui do SSA, por exemplo, e dividir pelo SST. Então, é só fazer cada uma dessas linhas aqui, né, divididas pela soma dos quadrados totais. Mesma coisa no throughput, né? E aí a gente vai obtendo esses valores que aparecem aqui, que somados numa coluna inteira, né, eles não devem passar de 100, tá? Mesma coisa aqui na segunda coluna, tá? Então assim a gente vai obtendo aí os valores das influências. E vejam que interessante. O fator A tem uma influência muito grande aqui nessa nossa primeira variável de resposta, né? O fator B também tem uma influência grande. C e D têm influências muito baixas, mas a associação do A e B também é muito relevante. Ó, ela tem 17% de influência nesse resultado aqui. Então, essas são conclusões muito interessantes que a gente consegue chegar, né? No caso da segunda variável, a influência do fator B é altíssima, enquanto dos outros ela é bem baixa, né? Talvez o mais relevante aqui seja o fator A, né? Então é esse o tipo de resultado que a gente vai obter nos nossos experimentos, tá? Então, o planejamento de experimentos ele designa toda uma área de estudos da estatística que desenvolve técnicas de planejamento e análise de experimentos, tá? Então, ela vem lá da estatística, como eu falo desde o começo dessa disciplina, né? Existe um grande número de técnicas com vários níveis de sofisticação e uma grande quantidade de ferramentas que vão ajudar a gente a fazer esses cálculos, a planejar esses experimentos. Então não precisa ficar fazendo tudo na mão, né? A gente vai fazer os cálculos todos na mão para cada experimento. Essas técnicas elas cobrem todas as possibilidades, diversos fatores, diferentes quantidades de níveis, o tratamento de replicações, que é o número de vezes que você vai executar cada experimento, né? E a importância dentro de avaliação de desempenho é saber como utilizar as técnicas e ferramentas e saber como analisar os resultados que a gente obtém desses experimentos. Alguns erros comuns em experimentos é utilizar apenas um fator por vez, né? Então essa opção ela simplifica a experimentação e não permite a gente verificar interações. E a execução de muitos experimentos, né? Quando a gente exagera no número de experimentos. Então, num primeiro passo, poucos fatores e níveis devem ser considerados priorizados, né? Com as conclusões iniciais, a gente pode então passar a considerar outros fatores e níveis também aí no nosso experimento. Tá bom? Então, era isso para a aula de hoje e a gente se encontra aí na próxima aula.